Começa agora Papo Cabeça com o Dr. Túlio Sampaio. Olá, meus amigos aqui do canal, Dr. Túlio Sampaio mais uma vez, no nosso Papo Cabeça semanal, que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 19 horas, ok? Se você ainda não me segue, aproveita, faz a inscrição aqui, ativa o sininho para poder receber a notificação e aproveita também já dá um like aqui no vídeo, porque isso aí faz com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, ok? Hoje temos um tema muito importante. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do meu amigo José Luiz Menezes, que agradece muito aqui o debate e torna muito mais dinâmico, ok? Doutor Túlio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com essa representatividade de muitos pacientes que gostariam de estar aqui onde eu estou, e aí eu estou sendo porta-voz dessas perguntas e dúvidas que nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que são cistos branquiais e como tratá-los, né? Então vamos começar fazendo aquela pergunta clássica: o que é cisto branquial, doutor? Pelo amor de Deus, explica pra gente. Então, o cisto branquial, ele faz parte de um grupo de patologias que envolve a região da cabeça e pescoço, que são malformações congênitas. O que seria isso? São malformações que acontecem no desenvolvimento intraútero, né? Enquanto o embrião está se desenvolvendo, por algum motivo, alguma falha genética, esse paciente ele tem alguma alteração. E o cisto branquial é uma falha do fechamento do arco branquial, né? Ele se manifesta com a massa cervical, dependendo do arco que foi acometido, mas é uma massa cervical em região lateral do pescoço, que normalmente tem uma consistência cística, ou seja, amolecida, não dói, ok? E pode ser encontrado em crianças, mas também em adultos. Essa formação ela pode ser interna ou externa, é visível? Como é que aparentemente, como é que a gente sabe que isso é um cisto branquial, doutor Túlio? Pronto. O paciente ele vai desconfiar se ele tiver uma massa cervical amolecida, né? O paciente ele toca, ele sente que tem um nódulo mole, tá certo? Mas aí o paciente, o ouvinte agora, ele pode estar se perguntando, mas eu apresentei isso aqui da idade adulta, e se é uma malformação congênita, por que eu já não apresentei isso aí, né, logo após... Desde pequeno, né? Isso. O mais comum é que a doença ela se manifesta ainda na primeira infância, ok? Mas alguns pacientes só vai se desenvolver na idade adulta. E o que é um cisto branquial? O paciente ele tem uma comunicação da faringe, tá certo? Uma área, dependendo da fenda, né? Isso aí são informações muito específicas que não vem ao caso agora, mas é uma comunicação da faringe. A faringe, a gente engole saliva diariamente, então o que acontece? Essa falha, né, na mucosa gera um trajeto, e esse trajeto ele vai acumulando saliva naquela região, e nada mais, o cisto branquial nada mais é do que um nódulo não, uma massa cervical que contém líquido, e esse líquido na imensa líquido massa também pode ser massa? Não, líquido, né? Se o paciente ele já tem alguma massa lá dentro, pode pensar numa infecção desse cisto, tá certo? Mas geralmente é composto por muco, né? E diagnóstico? Porque todo mundo sabe que quando tem algum problema assim, quer saber o diagnóstico. Como é que isso é uma das maiores preocupações do paciente? Como é que se diagnostica que um cisto branquial tem problema ou não tem, se eu tenho ou se eu não tenho? Pronto. Primeira coisa é o paciente perceber, né? Ele vai perceber e aí ele vai procurar um especialista, que o ideal seria um cirurgião de cabeça e pescoço. O diagnóstico é basicamente clínico. Você vai olhar o paciente, vai examinar o pescoço dele, vai perceber essa nodulação, vai perceber que é uma nodulação mais amolecida e vai, né, levantar a possibilidade de que seja um cisto. O diagnóstico pode ser feito também por imagem. Uma ultrassonografia bem feita consegue ver muito bem isso daí. Ressonância nuclear magnética também e tomografia,
né? Mas já com ultrassonografia simples, eu consigo fazer o diagnóstico dessa patologia. Já tem como saber o tipo, aonde está, como é a dimensão, tudo isso é possível. Isso. Na ultrassonografia, se for um colega que tem a experiência na região, ele consegue até ver o pertuito dela, né? O caminho que ela está fazendo. Né? Mas se você quiser fazer um exame mais minucioso, aí precisa fazer realmente uma ressonância, tá certo? Ou então uma tomografia. Mas o mais importante é você dar o diagnóstico de que aquilo ali se trata de um cisto branquial, ok? Porque aí sim você vai partir para o tratamento. Okay? Muito bem. É exatamente isso que eu queria perguntar. Como é tratado? O tratamento é cirúrgico, é medicamentoso? Como é que vocês conseguem dizer para o paciente, olha, o tratamento desse cisto branquial é esse? Pronto. Explica para a gente. Vai depender de alguns fatores. Primeiro, a idade do paciente, né? Se na criança, que também a gente pode considerar o nome como higroma cístico. Na criança, a gente tem como tratamento inicial a escleroterapia desse cisto. Como é essa escleroterapia? A gente faz uma punção, a gente esvazia esse cisto parcialmente, ok? E aí a gente usa uma substância que pode ser um álcool ou pode ser o OK, né? Que é uma substância que ele causa uma contração, por exemplo? Isso, ele fecha aquilo ali, ele desidrata, ele fecha, ok? E resolve somente com isso, na imensa maioria das vezes. No adulto, já o tratamento normalmente já é cirúrgico, tá certo? E a cirurgia consiste, né, numa cirurgia de médio a grande porte. É invasiva, corta para chegar até o cisto. O paciente tem que ser, a anestesia tem que ser a geral, tá certo? O paciente entubado, tá bom? É uma cirurgia segura, né, relativamente simples, para quem tem o conhecimento da anatomia da região. Claro. É uma cirurgia que dura em torno ali de meia hora, 45 minutos, no máximo 1 hora, tá certo? O paciente, ele interna em um dia, faz a cirurgia e vai embora no outro dia. A recuperação pós-cirúrgica é tranquila, na imensa maioria das vezes. Mas, como toda cirurgia, tem suas possíveis complicações. Não tenha dúvida. Então, esse pós-operatório, a maioria das vezes, ele é simples. É tranquilo, é muito simples a cirurgia, mas existem as complicações, né? Tem curativo, doutor? Tem. É removível durante o quê? 2 dias, 3 dias, uma semana? Geralmente eu peço para o paciente manter a ferida fechada, né, a cicatriz fechada durante 3 dias, que é o período ainda que ainda sangra um pouco pelos pontos. Depois de 3 dias você pode deixar aberto. Cuidados normais de toda cicatriz cirúrgica. Exercício nem pensar. Não, exercício pelo menos assim, no mínimo depois de 15 dias, né, com a carga mais leve, tá certo? Depois de 30 dias pode fazer vida normal. Doutor Túlio, existem complicações em termos de cistos branquiais? Ele pode comprimir alguma estrutura onde ele está? Existe essa complicação para poder tratá-lo? Existe. Quando o cisto ele é muito grande, muito volumoso, né, ele pode comprimir estruturas vasculares, né, musculares, ele pode crescer a ponto de empurrar, alterar, causar uma deformidade ali anatômica na faringe. Isso aí pode gerar uma dificuldade de engolir, uma disfagia, tá certo? Mas a complicação mais frequente é infecção. Né? Esse cisto, ele tem um conteúdo lá que ele pode infectar, e se ele infeccionar, vai gerar um abscesso cervical, e isso pode evoluir para um desfecho desfavorável, né? Doença grave, que é o abscesso cervical. Mas a principal complicação antes da cirurgia é a infecção desse cisto. Muito bem. E as características desses cistos branquiais? Existe uma coisa assim comum ou uma anomalia que preocupa, que não preocupa? Porque o médico, no seu caso, a confiança que ele vai depositar no seu diagnóstico é muito importante. Primeiro, pela confiança que ele vai ter que ter para a cirurgia e para o tratamento. Essa característica desse cisto,
O senhor já sabe o que dizer para o paciente, se é realmente uma coisa que ele vai deixá-lo preocupado? Não, isso aí, durante a consulta, quem é meu paciente sabe que a minha consulta ela é bem realista, né? Então, eu avalio o paciente, coleto toda a história do paciente, faço o exame minucioso, solicito os exames que precisam ser solicitados, confirmo o diagnóstico e indico o tratamento. Quando eu vou indicar esse tratamento, aí eu explico todo o processo cirúrgico, desde o pré-operatório até o pós-operatório. Tá certo? Mas não tem uma diferença assim que você diga, esse cisto. Não. O cisto branquial é uma malformação, né? Em que as características são muito parecidas do branquial, dependendo do arco que ele acomete, né? Existem outras malformações que têm outros tratamentos, mas a maioria deles cirúrgico. Um exemplo é o cisto do ducto tireoglosso, né? O que é isso? O cisto do ducto tireoglosso o paciente ele vai perceber, já diferente do branquial, que é uma massa lateral, o tireoglosso é uma massa na linha média do pescoço, na parte mais alta, tá certo? E também é uma malformação. E é interessante, a formação desse cisto é o seguinte: a tireoide, ela é, embriologicamente falando, ela é criada, né, desenvolvida na base da língua, no mesmo local que é formada a base da língua. E com o passar do desenvolvimento, essa tireoide ela tem que migrar para a posição anatômica dela, que é aqui embaixo, né? Então, você lembra que a língua, ela se insere nessa região, sim, o ocioide, certo? E o cisto do ducto tireoglosso, quando a tireoide ela se desenvolve e ela vai para a área habitual dela, ela deixa um trajeto, tá certo? Um caminho que leva até essa região, que na imensa maioria dos casos é fechado e tem que ser assim. Se esse ducto ele não fecha, ele deixa ali um orifício patente, aberto, tá certo? E que isso vai juntando saliva, essa saliva vai entrando nesse caminho e se forma o cisto, tá certo? O tratamento também é cirúrgico, tem como tratamento uma cirurgia que a gente chama de Sistranque, como essa cirurgia. Também é feita sob anestesia geral, ok? Eu costumo até dizer para meus pacientes que é muita cirurgia para pouca doença, né? Porque, veja bem, o paciente que vai ser submetido a essa cirurgia, com anestesia geral, a gente isola todo o cisto, isola o osso ióide, tá certo? Normalmente ele passa na área central do ióide e não adianta você somente tirar esse cisto. Você tem que isolar o cisto, tirar ele e tirar essa área central do osso e ligar ele aqui na base da língua. Então, se você abre o pescoço, tira só essa parte e não tira o osso, esse paciente ele vai apresentar uma recidiva desse cisto. E a segunda cirurgia é mais complicada porque já tem alterações cicatriciais da primeira cirurgia. Então, o correto é você fazer a retirada do cisto junto com a área central do ocioide. Aí eu garanto que esse cisto não vai voltar. E por que é que eu digo que é muito tratamento, é muita cirurgia para pouca doença? A complicação principal dessa cirurgia é sangramento. E eu explico por quê. A cirurgia é feita nessa região. A prega vocal, ela se insere aqui. Então, aqui é a glote. Então, qualquer sangramento que o paciente tenha decorrente da cirurgia nessa região vai fazer com que essa área aqui seja comprimida, certo? E você comprimindo essa região, você vai acabar fechando a glote, certo? Que é exatamente a entrada do ar nos pulmões. Então, é uma complicação potencialmente grave que pode cursar com a morte do paciente, mas é raro, graças a Deus, certo? Quando você faz a cirurgia de forma correta e tomando todo o cuidado com a hemostasia, né? Após a ressecção, o risco é mínimo, né? Mas o paciente ele tem que ficar bem ciente que pode acontecer, né? Então, no pós-operatório, o cuidado que esse paciente tem que ter é não baixar a cabeça, né? Porque quando você baixar a cabeça, aumenta a pressão nessa região, sim, pode sangrar, não pegar peso, né? Primeira semana ali é um repouso absoluto, né? Depois de uma semana você já pode fazer algumas coisas em casa, mas vida normal a partir de 30 dias. É interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala de cisto,
A gente sempre lembra um caroço, um modo, você vai lá e o médico faz uma incisão, né? E tira aquela massa, mas não é bem assim quando trata dessa região de cabeça e pescoço, né, doutor? Não. Esse cisto que você menciona é o cisto sebáceo, que é o popularmente conhecido como lombinho. Isso, né? exatamente. Aí é uma cirurgia simples, é feita apenas com anestesia local, cirurgia bem rápida, superficial. Nesse caso, a doença é profundamente ao pescoço. Então, quando você vai abordar o pescoço, você tem estruturas extremamente importantes, vasculonervosas, tá certo? Então, é outra coisa. O cisto sebáceo é uma cirurgia que a gente faz ambulatorialmente. Já o cisto branquial, o tireoglosso, ou qualquer outra fístula ou cisto, tem que ser em um ambiente hospitalar, anestesia geral, com todo cuidado, né, para evitar uma complicação. É muito complexo. É muito complexo. Bom, vamos agora, a gente já deu aqui um panorama do que é um cisto branquial. Alguma coisa mais que você gostaria de passar para o seu seguidor do canal em relação a esse tema, em termos de diagnóstico, o que é, o que não é? Você gostaria de complementar com alguma coisa? É só acalmar, né? Porque o paciente que nos procura, ele já chega naturalmente ansioso, né? Qualquer corpo estranho, a gente já fica preocupado, né? Com certeza, principalmente na cabeça e pescoço. Mas o tema de hoje, a gente está abordando uma doença benigna. Por mais que ela seja uma malformação congênita, ela é uma doença benigna, que, dependendo de onde seja, não tem risco de virar um câncer. Existe um caso de carcinoma papilífero de um cisto do ducto tireoglosso, mas é raríssimo. Eu tive um caso, certo? Raríssimo. Eu acho que não tem 300 casos no mundo. Um deles foi o meu caso. Eu operei uma paciente e só vim saber que realmente era um câncer depois da cirurgia, né? Mas não é a regra. Na imensa maioria das vezes é uma doença benigna, então já queria tranquilizar os pacientes que não existe urgência de tratar esse paciente. Dá para fazer o pré-operatório com calma, né, para evitar uma complicação maior. É importante você tocar nesse assunto, porque tem gente que tem medo do diagnóstico e não procura um profissional, como é o seu caso de médico de cabeça e pescoço. Exatamente, é muito comum isso acontecer. Eu acho que eles acham que indo ao médico, só por si só vai achar uma doença. É melhor nem saber o que eu tenho e aí eu vou levando a vida. É o melhor saber o que tem para poder tratar. É isso, eu já penso diferente assim. Eu penso, se o paciente ele tem um câncer, que seja descoberto a tempo. Né? Isso diminui tratamento, isso aumenta a chance de cura, diminui a sequela cirúrgica do tratamento. Então, assim, quanto antes você for diagnosticado, melhor. Então, assim, qualquer sintoma de alarme, procure quanto antes um especialista. Gente, isso é uma dica importante. Um especialista que está dizendo para você procurar qualquer coisa que você tenha aí que está deixando encafifado, procura o Dr. Túlio. Ele atende aqui na nossa região do Aquiraz e sabe tudo sobre cabeça e pescoço. Bom, acho que já demos um panorama de quem está em casa que tem algum sintoma de cisto branquial, já deve estar, assim, para procurar o médico, né? Agora vamos entrar em algumas perguntas aqui, mais uma vez. Eu vou ser o porta-voz dessa clientela do Dr. Túlio. Olá, minha bebê, eu tenho uma bebê, tem uma fístula branquial. Gostaria de saber os riscos da cirurgia e se ela fecha sem cirurgia com o passar do tempo. Isso, boa pergunta. Como eu falei, é uma alteração congênita, então assim, o tratamento é cirúrgico. Diferente de outras patologias, esse tipo de malformação, ela não fecha sozinha, né? Precisa de uma intervenção cirúrgica. Então, em criança, como eu falei anteriormente, existe a possibilidade de você tratar um higroma cístico, mas no caso dela tem uma fístula, né? Então, assim, fístula se trata com cirurgia. A gente tem que avaliar o melhor momento para operar essa paciente. Eu não tenho como dizer se... ela não falou a idade, mas não tenho como falar se é agora, com 1 ano, 2 anos, dependendo da patologia dela. Mas o tratamento é cirúrgico. Muito bem. Mais uma pergunta aqui, é uma mãezinha que diz o seguinte: meu filho foi a um médico e foi diagnosticado um cisto branquial. Ele tem 2 anos e o médico recomendou uma cirurgia de cisto branquial. Acho ele muito novo para fazer a cirurgia. O cisto branquial, se não feita a cirurgia logo, pode vir a virar maligno? Boa pergunta. Já vem aquela
eu falei agora há pouco. Não tem perigo de um cisto branquial virar um câncer. Não é comum isso acontecer. Ele pode crescer? Pode crescer. Ele pode crescer, ele pode comprimir estruturas próximas, ele pode infeccionar, certo? Então, o quanto antes for operado, melhor. Né? Aqui na região de Fortaleza, tem o Hospital Albert Sabin, né? Que lá é referência em cirurgia e tanto oncológica quanto malformações congênitas, tá certo? Lá o ambulatório é porta aberta, tá certo? O paciente ele pode chegar lá sem necessidade de ser encaminhado pelo posto de saúde, tá certo? E para avaliar o quadro dessa criança. Mas, respondendo já a pergunta, realmente tem indicação de cirurgia, não é uma cirurgia de urgência, precisa ser avaliado, precisa ser feito todo o pré-operatório, mas realmente precisa operar. Eu tenho aqui uma paciente de Belo Horizonte que está falando com a gente e diz assim: olá, doutor, fiz uma cirurgia para retirada do cisto branquial em maio de 2021. Está com 3 anos, né? Porém, continuo sentindo dores fortes no local e se alastra para o meu ouvido. Fiz recentemente um novo ultrassom, mas nada foi identificado. Não sei mais o que fazer, pois já fui em um dos cirurgiões e ele de cabeça e pescoço, ele me disse que aqui em Belo Horizonte, e ele me disse que é normal. Essa dor que sinto atualmente está mais forte do que quando estava antes da cirurgia. O que está acontecendo, doutor? Qual é a orientação? Bom, vê bem. A cirurgia, ela, como eu falei, ela envolve várias estruturas próximas, né? Ela se queixa de uma dor no pescoço que vai para o ouvido. O ouvido, exato. Na região aqui de nível cervical 1B, existe um nervo, que é o nervo lingual, tá certo? E tem uma extensão do nervo lingual, que é o nervo corda do tímpano, tá certo? Que ele, às vezes o paciente ele tem uma patologia ali e essa dor irradia, é uma dor referida, uma dor que irradia para o ouvido, tá certo? Então, assim, pode estar relacionado a isso. Uhum. O que é que pode ter causado isso? Fibrose em cima da região do nervo, pode ter sido um ponto que foi dado ali próximo a ele, tá certo? Não tem como eu afirmar com certeza. Mas se ela passou por uma cirurgia de cisto branquial, que é um cisto que envolve essa região, dependendo do tamanho do cisto dela, se esse cisto chegou à região ali, né, do nervo lingual, pode ser por conta da cirurgia, sim, mas não tem um tratamento específico para corrigir isso. O que é que pode ser feito? 3 anos já? O que é que pode ser feito? Um tratamento para dor crônica, com medicações que diminuam o limiar de dor da paciente, diminuam a percepção da dor, tá certo? E ela consiga viver uma vida normal. Mais uma pergunta aqui do estado do Ceará, da cidade do Cariri. Eu tenho um cisto branquial que está bem grande. Vou realizar a cirurgia. Qual a percentagem de ficar com a boca torta? A cicatriz fica muito aparente? Assim, a porcentagem vai depender da literatura que você adote, tá certo? O risco existe. E por que existe? Existe um nervo, né, que passa embaixo da mandíbula, que é o nervo marginal da mandíbula. É um ramo do nervo facial. Esse nervo ele vai inervar a musculatura ali orbicular da boca, do lábio inferior, tá certo? Então, assim, esse nervo ele pode ser ligado, ele pode ser cauterizado, é muito fino esse nervo, né? Durante a cirurgia. E isso é uma complicação possível, né? Quando você faz a cirurgia, consegue identificar rapidamente o nervo, faz pouca mobilização com ele, o risco é muito baixo, né? No máximo o paciente ele fica com uma paresia, né, uma parestesia inicial ali, uma dormênciazinha, uma leve mobilidade, deficiência de mobilidade, mas com o tempo melhora, né? Mas essa paciente ela tem que entender que pode acontecer, não é regra acontecer, é raro acontecer, né? Espero que ela tenha escolhido um médico que tenha a capacidade de não acontecer nenhum problema dessa natureza. Lá no Cariri eu conheço 3 e são muito bons, com certeza ela vai estar em boas mãos. Bem assistida. Aqui de Fortaleza, Célia Rebouças. Estou com um cisto branquial bem inchado e dolorido. Já fui a um cirurgião de cabeça e pescoço, mas a cirurgia vai demorar um pouquinho. Existe alguma maneira de diminuir o inchaço, doutor?
no caso dela, muito provavelmente ela está com infecção do cisto, né? O cisto, normalmente, ele não causa dor. Não causa, um nódulo, um cisto indolor. Se ela está sentindo dor, muito provavelmente esse cisto infectou. Então, o ideal é você tratar com antibiótico esse paciente, né? E depois operar, tá bom? Porque quando você opera o paciente na fase aguda da doença, a cápsula que envolve esse cisto, ela fica muito friável e corre risco dessa cápsula ser rompida, né? E ficar a cápsula e você não conseguir retirar completamente o cisto. Então, o ideal é você tratar essa paciente com antibiótico, resolver a infecção, resolver a inflamação e depois programar a cirurgia sem urgência. Sem nenhum problema. A Socorro Paiva tem um pai de 68 anos e diz que está com um cisto branquial enorme no pescoço. Posso colocar gelo para aliviar a dor? Ele já está à espera da cirurgia. Não sei quando. A idade dele já foge um pouquinho daquele perfil do paciente do cisto branquial. Pois é. Né? Mas, partindo da ideia de que realmente seja um cisto branquial, mais uma vez não é normal doer. Sim. Né? Precisa fazer um tratamento anti-inflamatório, antibiótico, tá certo? O gelo, no caso de uma inflamação, ele não ajuda muito. O que ajuda mais é a compressa morna, tá certo? Porque a compressa morna ela vai causar uma vasodilatação, tá certo? Naquele tecido, fazendo com que as defesas da gente, as substâncias que combatem a inflamação, cheguem naquela região e combatam ali aquela infecção. As dores. Tá certo? Então, assim, se for para ela fazer alguma compressa, que seja uma compressa de água morna, mas precisa fazer um tratamento antes da cirurgia. Fernando Rodrigues, fiz uma remoção de cisto branquial há 6 meses. E ainda sinto dormência em alguns pontos da orelha e alguns repuxões e dores na região. É normal, doutor Túlio? Esse sintoma dele, que ele se refere, dormência... O Fernando Rodrigues. No pavilhão, viu, Fernandes? No pavilhão auricular, muito provavelmente por conta de dissecção do nervo auricular magno, né? O nervo auricular magno, ele passa nessa região do pescoço, tá certo? E ele é muito superficial. Certo? Então, assim, pode ser que durante a cirurgia esse nervo tenha sido lesionado e que muitas vezes ele é realmente lesionado porque você precisa ganhar espaço, né, para você conseguir visualizar outras estruturas mais nobres. Não que o nervo não seja, o auricular não seja nobre, mas você precisa ter um campo melhor. E às vezes para você soltar o cisto, você precisa sacrificar esse nervo. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. E realmente o nervo ele é um nervo sensitivo. Ele neva essa região do pavilhão, tá certo? E provavelmente deve ter sido lesionado, o que causa essa dormência na orelha dele, que não tem tratamento. Pode até aliviar com o tempo, mas dificilmente ele vai voltar à sensibilidade normal. Bom, estamos conversando aqui no podcast do Dr. Túlio. Eu estou aqui como representante seu, de você fazer perguntas nesse tema de hoje, que é o cisto branquial. Branquial não é porque é branco não, né, doutor? Não. É porque é uma outra condição clínica de ser branquial. As pessoas falam, porque é bronquial que se dos broncos, né? Mas branquial fica assim uma coisa mais... Branquial vem de arco branquial, né? Que é uma das fases, né, de desenvolvimento embrionário. Por isso que é uma doença... chamada cisto branquial. Isso. Muito bem. Uma outra pergunta, acho que deve ser as últimas, já estamos chegando aqui à minha participação no final. Por que pedem punção com agulha fina para o cisto branquial? Geralmente não tem uma indicação de você pedir uma punção para cisto branquial mesmo, né? A não ser que esse cisto branquial ele tenha algum componente sólido dentro dele, né? Que você precise estudar esse componente sólido. Mas na imensa maioria das vezes não precisa fazer punção, né, de cisto, até porque se você for puncionar um cisto, você vai aspirar apenas líquido, né? A não ser nesse caso, né? O paciente ele tem um cisto e tem uma massa lá dentro. Então você precisa saber o que é que está lá dentro, que não é comum isso acontecer. Então você quer pegar o material, mandar para a patologia, para você saber especificamente o que é. Muito bem. Está chegando aqui ao final, eu vou fazer uma última pergunta.
de uma paciente aqui que ela está perguntando, a Olga. Ela diz o seguinte: estou amamentando meu bebê de 3 meses, preciso fazer uma cirurgia de cisto branquial. Existe algum impedimento? É melhor parar de amamentar ou esperar a minha bebê parar de amamentar para poder fazer a cirurgia, doutor? Com certeza eu indicaria que ela terminasse o ciclo de amamentação. Para que depois a gente fizesse uma cirurgia. Por quê? Porque você não precisa interromper a amamentação, né? E também na anestesia geral existem algumas drogas que são administradas, né, para fazer a anestesia que você precisa parar a amamentação. Então, como é uma doença benigna, é uma doença que não tem um potencial de virar um câncer, então dá para programar eletivamente essa cirurgia sem problema algum. Não dá para ficar assustado porque não vai fazer de imediato. Melhor amamentar agora e fazer a cirurgia depois. É melhor amamentar a filhinha dela e depois, com tranquilidade, fazer a cirurgia. Muito bem. Eu vou encerrando aqui a minha participação como porta-voz do Rogério Oliveira. Olá, fiz uma cirurgia de fístula branquial faz 20 dias. Ainda está saindo um líquido amarelo. Pode ser que voltou a fístula branquial, doutor? Tem 2 possibilidades, né? Ou essa fístula ainda está patente, ou seja, ela não foi completamente ligada, seccionada, né? Ou pode ser algum grau de infecção pós-cirúrgica, né? Eu teria que avaliar esse paciente, mas as 2 causas principais são essas. O cisto que ficou lá ainda, infecção. Uma coisa que é comum também acontecer é a presença de seroma, né, que é um líquido mais clarinho, né, que é produzido pelo sistema linfático e pode se acumular naquela região, né? Então, assim, para eu lhe dar uma resposta mais fidedigna, eu teria que avaliar e ver os casos todos. Sem dúvida nenhuma. Doutor Túlio é médico de cabeça e pescoço, atende aqui na Medleste, aqui em Aquiraz, e se você quiser tirar suas dúvidas em relação a cisto branquial, pode procurá-lo, que ele atende aqui no município. Eu vou ficando por aqui e quero mais uma vez agradecer a confiança de todos os nossos internautas que nos mandam perguntas. Eu, como porta-voz, fiz aqui uma consulta completa hoje sobre cisto branquial com o doutor Túlio Sampaio. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, parabéns pela sua capacidade didática de explicar tudo isso que nós estamos perguntando aqui pelos nossos pacientes. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, meu amigo Zé Luiz Menezes, a sua presença aqui no nosso podcast, que engrandece muito o nosso debate, deixa a conversa muito mais leve, muito mais dinâmica. E você que gostou do vídeo, dá um like aqui, isso vai fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. E se você não me segue, faz a inscrição aqui no canal, ativa o sininho, tá certo? E nos vemos aqui todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Aqui no Aquiraz eu atendo na Medleste, quinzenalmente, tá certo, pela manhã. E se você quiser marcar alguma consulta, tiver alguma dúvida a ser retirada, entre em contato lá com a clínica e marque uma consulta que com certeza eu vou tentar lhe ajudar da melhor forma possível, ok? Até a próxima, obrigado. Você ouviu Papo Cabeça com o Dr. Túlio Sampaio. Dr. Túlio Sampaio é médico cirurgião cabeça e pescoço. CRM Ceará 14872. RQE 13448.